Oi, gente, meu nome é Michele Camargo, sou psicóloga e o assunto de hoje é como educar sendo imperfeito. Como ser exemplo para a criança se ainda erramos tanto? Resolvi trazer esse assunto porque eu percebo que vários adultos sofrem com um sentimento de culpa quando percebem que eles não são exatamente do jeito que gostariam, quando percebem que eles não educam de forma correta na maior parte do tempo. E uma coisa que eu quero trazer para a gente refletir é que enxergar o erro é o primeiro passo. Então, por exemplo, muitas vezes você chega em casa cansado, estressado e não consegue ter paciência com a criança e acaba fazendo coisas que você não gostaria, acaba sendo agressivo, acaba gritando, colocando de castigo, até batendo muitas vezes, né? Não teve paciência com determinado comportamento e aí depois que você acalma, você sente aquele arrependimento de ter feito aquilo, você sente que errou, você sente que não é dessa forma que você quer educar a criança. E aí começa a carregar um peso da culpa, é como se fosse um peso nas suas costas. E o interessante é que quando você se sente culpado, você não consegue agir, você não consegue enxergar soluções para esse erro. Então, o interessante é você tirar esse peso das costas, trazê-lo até nas suas mãos, porque aí você consegue transformar a culpa em responsabilidade. Quando está nas suas mãos, você consegue agir. Você se sente leve porque não tem mais o peso da culpa e consegue enxergar soluções. Ok, errei, não quero fazer desse jeito. E agora, como posso fazer diferente da próxima vez? Então, enxergar o erro não como algo ruim, mas como uma oportunidade de aprendizado. Porque errar, vamos errar o tempo todo, somos seres imperfeitos. Então, se acolha, né? Se aceite como ser humano, como alguém que erra, mas principalmente alguém que assume o erro, que enxerga onde errou e que a partir de agora vai fazer diferente. Quando essa mesma situação se repetir, como você já tomou consciência do erro, você tem condições de fazer diferente. E se tratando de educação de criança, uma coisa que é muito importante quando você erra é pedir desculpa. É olhar para a criança, assumir que você errou, contar para ela onde você errou, como você quer fazer diferente e pedir desculpa, ter humildade de pedir desculpa. Muitos adultos não gostam de pedir desculpa porque ficam com medo de perder o poder, de perder esse papel de autoridade. Mas essas pessoas esquecem de pensar que você está perdendo a oportunidade de ensinar habilidades valiosas de vida para essa criança num pedido de desculpa. Porque você não ensina para ela apenas que ela tem que pedir desculpa para o coleguinha também quando errar. Não é só isso. É muito mais que isso. Você ensina para ela que ela precisa ter humildade, que ela pode enxergar o erro como uma oportunidade de aprendizado, que ela pode ser honesta, falar sobre esse erro, assumir que errou, pedir desculpa e, a partir desse pedido de desculpa, pensar em fazer diferente. Da próxima vez, ela já vai saber onde errou e ela já vai saber que ela tem a oportunidade de agir diferente. É bem diferente do que punir os erros dela, né, também. Isso é muito importante a gente pensar, porque quando a gente começa a punir toda vez que a criança erra, o que estamos ensinando para essa criança? Ela percebe que o erro é algo ruim, que ela não pode errar. E aí ela começa a se cobrar demais, ela começa a sofrer com a baixa autoestima, porque toda vez que você pune, ela sente: eu sou ruim, eu não sou capaz, eu erro e enxergo o erro como algo ruim. E ela pode acabar sofrendo também com a culpa e estagnando e não conseguindo fazer diferente. Ou então, pior ainda, é quando a criança foge. Todas as vezes que ela erra, como ela sabe que ela vai ser punida, ela foge, ela mente, ela é desonesta. Então, por que nós brasileiros temos esse jeitinho brasileiro, né? A gente muitas vezes é desonesto
E porque a gente teve essa educação de ser punido toda vez que a gente errava. Então eu não quero ser punido. Então eu vou dar um jeitinho de escapar, de fazer diferente, de mentir. Então, será que é isso que a gente quer ensinar para a criança? A gente fala tão mal dos políticos e é exatamente isso muitas vezes que estamos ensinando, né? Então, o que eu quero passar de reflexão com esse vídeo é: se aceite como um ser humano imperfeito. Se aceite quando você erra, porque você vai continuar errando a cada dia. Os erros são diferentes, mas a gente continua errando, porque se a gente não errar, a gente não aprende. Quantas vezes a gente deixa de arriscar com medo do erro? Nós não podemos ter medo do erro. Ter medo é de ficar estagnado com a culpa, né? Mas não medo de errar, porque o erro ele é um excelente professor. Se a gente souber enxergá-lo como algo que vai fazer a gente agir diferente, que vai nos ensinar muitas coisas. Então, o que eu torço é que você continue errando, mas aprenda com cada erro, porque é assim que a gente vai ser uma pessoa melhor a cada dia. E deixe o aprendizado vir com o tempo. Respeite o seu tempo. Tem que ser aos poucos, mas faça esse pouco a cada dia. Todos os dias se perceba. Perceba onde você errou, perceba o que você é capaz de fazer diferente. E se mesmo percebendo isso tudo você ainda não consiga enxergar o que você pode fazer de diferente, você ainda fica estagnado na culpa, aí é importante buscar uma ajuda psicológica, né? Porque pode ser algo mais profundo que precisa ser trabalhado, algo que precisa ser desbloqueado. Não deixe de procurar ajuda nesse caso, para que você se transforme interiormente. E se transformando, automaticamente você passa isso para a criança. Então, gente, se fez sentido, comente no vídeo. Se não fez, comenta também para a gente poder refletir e trocar informações a esse respeito. Curta, compartilha, se inscreva e até a próxima. Muito obrigada!